Afinal de contas, o Gabigol é ou não é um problema para o Cruzeiro? Na minha opinião, as pessoas estão se baseando em argumentos errados, tanto para defender quanto para atacar o jogador. Mas nesse vídeo sai o veredito definitivo dessa treta que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal se você é novo por aqui, curte o vídeo para dar aquela força e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Galera, vamos lá. Onde começou toda essa discussão sobre a passagem de Gabigol no Cruzeiro? Bom, a gente sabe que a mídia não perdoa, né? E faz de tudo para você clicar na notícia. Então eu diria que a faísca dessa discussão começou nessa publicação aqui. Quem acompanha o Cruzeiro sabe que essa declaração do Pedro Lourenço não tem a ver com o Gabigol, mas sim com o Wallace, Lautaro, Christian, Peralta, que somados chegam a quase 100 milhões de reais investidos e quase nenhum retorno técnico, tá? O torcedor do Cruzeiro sabe que o Gabigol é um jogador que depende muito de um bom time para render, afinal ele é um finalizador e não um criador, tá? Em contrapartida, os torcedores dos times rivais sabem que falar do Gabigol dá engajamento. Não só os torcedores, mas também as páginas de futebol que não estão interessados em informar, em sim em ganhar a sua esmola do Elon Musk com a monetização do Twitter. Quer um exemplo? Dá uma olhada nessa publicação aqui, ó. Repare na diferença, né? A diferença é quando a pessoa quis informar e a diferença de quando ela quis engajar, galera. Vamos fazer um breve comentário aqui. Repare que na primeira publicação ele usa uma foto do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos, só que isso não atinge o objetivo dele como criador de conteúdo, né? São apenas 26 mil visualizações que o post dele tem. Só que quando ele troca para a foto do Gabigol, olha a diferença, 242 mil visualizações que essa publicação acabou tendo aí nas redes sociais, tá? E para ser bem sincero, a pessoa que fez essa publicação, ela não tá errada. Ela não torce para o Cruzeiro e nem cria conteúdo exclusivamente sobre o Cruzeiro. Cabe ao torcedor filtrar aqueles portais que fazem um trabalho sério e independente. E eu cito aqui o Central da Toca, que é um projeto do Samuel Venâncio, e o Deus Me Livre, que é um projeto do Rodrigo Genta, tá? Bom, é claro que essas declarações do Pedro também não ajudam e alimentam aqueles que querem viver do nosso clique, né? Afinal, quando o nosso time é injustamente criticado, obviamente que a nossa torcida vai reagir e defender. No fim das contas, quanto mais pessoas fazem isso, mais o post se propaga e com isso, quem fez a publicação atinge o seu objetivo, que é o engajamento, né? Mas afinal de contas, o Gabigol, ele é um problema? Bom, na última semana, um perfil que por sinal é ótimo, tá? No que se propõe a fazer, que é o Fute na TV, resolveu usar esse perfil para emitir uma opinião pessoal. E isso me tira um pouco do sério, pois quando a pessoa não tem conhecimento para falar do Cruzeiro e fala como se fosse referência no assunto, coisas como essa acontecem, né? A Fernanda, que é a pessoa que ele está respondendo, é uma criadora de conteúdo do Cruzeiro e é uma referência para falar do Cruzeiro, porque ela acompanha o dia a dia do Cruzeiro. E particularmente, eu acho um absurdo ela ser questionada nesse caso, né, por um cara que nem cruzeirense é. Esse tipo de publicação, ela é ruim porque o maior problema é a desinformação. O Gabigol não recebe 3 milhões de salário, tá? A gente tem que entender que salário é uma coisa e luva é outra. A informação que eu tenho é que somando os dois ali, né, luva e salário, os vencimentos do Gabigol chegam a 2 milhões e 700 mil, sendo que a parte que corresponde ao salário do atleta não chegaria a 2 milhões de reais. Aqui é importante explicar para quem não entende, né, que as luvas que o Cruzeiro paga para o Gabigol são altas porque ele passou a ser dono do próprio passe quando o seu contrato com o Flamengo encerrou, tá? Quanto que valeria o Gabigol no mercado em janeiro? No mercado em que o Isidro Pita custa 5 milhões de dólares, o Júnior Santos custou 8 milhões de dólares para ir para o Atlético. Você pega, né? Você paga para o clube ou você paga para o atleta. Nesse caso, o Cruzeiro pagou para o jogador, né? Então, a desinformação nesse post incomoda.
pois o cara acha, né, que ele tem o direito de fazer um comentário vazio em um perfil que só é grande graças ao trabalho que ele faz e não pelas opiniões que ele emite. Então, galera, é claro, né, que quem acompanha a página e torce contra o sucesso do Cruzeiro não tá nem aí se essa informação ela é de verdade, se ela é mentira ou se ela tem algum sentido, né? Ele só quer espalhar o caos, né? Eu não usaria de argumento, né, o que a Fernanda falou ali, que são os números do Gabigol. Apesar de ter feito 8 gols aí em 11 jogos, o Gabigol ainda não está adaptado ao Cruzeiro e o motivo é muito simples. O time é ruim e foi mal montado. Eu partiria para a argumentação nesse sentido. Lembrando que essa discussão ocorreu antes do jogo contra o São Paulo e voltou a ser repercutida aí, não só por esse perfil, mas por vários outros, porque o Gabigol foi banco na partida contra o São Paulo. Por algum motivo, os donos desses perfis, né, e desse tipo de post se acharam validados pela ausência pela ausência do Gabigol no time titular. Mas a verdade é que isso só confirma que eles fazem comentários rasos e sem conteúdo. Existem vários motivos para que o Gabigol tenha sido banco nesse jogo. O primeiro é que o Cruzeiro não teria a posse de bola e seria um jogo muito mais de briga pela posse do que de chances criadas, né? Tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo deram apenas 2 chutes no gol. É muito pouco para uma partida desse nível, né? O Caio Jorge, né, que foi o titular, teve apenas 11 toques na bola durante todo o jogo, mas o destaque fica que ele ganhou os duelos pelo chão e pelo alto, coisa que o Gabigol não tem na sua característica. Como eu disse, um jogo de briga não fazia sentido colocar o Gabigol numa partida como essa. Isso significa que o Gabigol é um problema para o Cruzeiro? Claro que não. Isso significa que, pelo menos na posição de camisa 9, o Cruzeiro tem opções diferentes que serão usadas dependendo do contexto do jogo, né? Um detalhe importante é que, pelo Flamengo, o Gabigol tem uma média de 27 jogos jogados aí durante o ano, pelo Campeonato Brasileiro, que, a princípio, você pode até achar que são muitos jogos, mas não é, tá? 27 jogos, e esse recorte, na verdade, eu fiz de 2018 a 2022, que é quando eu considero o auge do jogador. Então, são 27 jogos e nesse período ele fez 30 jogos em apenas uma vez, quando ele ainda jogava pelo Santos, né? Isso significa que o jogador foi envolvido em rodízio no Flamengo também. Mas por que só no Cruzeiro isso vira notícia, né? O Gabigol também custava caro para o Flamengo e também estava na reserva em alguns momentos, né? A verdade é que dos 15 jogos que o Cruzeiro fez oficiais, né, na temporada, o Gabigol jogou 11 e ficou 883 minutos em campo, o que dá quase 10 jogos completos, né? O descanso também faz parte da gestão do elenco, assim como foi com o Dudu, né, que vive situação parecida, jogou até mais jogos que o Gabigol. A verdade é que tudo que envolve o Gabigol vai ter uma proporção fora do normal, né? E é como o próprio Gabigol disse, né? Um beijo para os caça-cliques, sem mim eles não têm visualização. E na minha opinião ele está longe de ser um problema para o Cruzeiro. Primeiro porque independente de quanto ele custa, o clube pode pagar por ele. Segundo, porque são apenas 4 meses de um contrato de 4 anos. Fiquem tranquilos, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Galera, deixa o seu comentário aí se você acha que o Gabigol vai ou não vai dar certo no Cruzeiro. Se inscreve no canal, vire membro do canal se você puder. E é claro, né, deixa o like para dar aquela força pra gente. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.